Galera, terça-feira saiu o segundo episódio de Flash, lá nos Estados Unidos. Mas teoricamente, aqui no Brasil a gente tem aquele jeitinho brasileiro e a gente consegue acompanhar o episódio. Então, hoje nós vamos falar aí da nossa pequena, digamos, análise spoilerática do segundo episódio de Flash. Como falei, eu vou tentar não dar spoiler, mas o segundo episódio eu já considero que foi muito foda. Diferente do primeiro episódio, esse segundo episódio me agradou totalmente. O primeiro episódio, como eu falei, ficou meio confuso e tal. Isso me deixou assim meio incomodado. Porém, no segundo episódio nós temos várias coisas fodas. Primeiro, a apresentação de Jay Garrick, ele se apresentando, falando que na terra dele ele era o Flash e que ele perdeu os poderes. Porém, ele não sabe ainda como ele perdeu os poderes. Mas ele falou que ele estava enfrentando o Zoom. E vocês lembram aquele teaserzinho que passou o raio azul e tal, aquela coisa toda? Pois é, aquele realmente era o Zoom. E era uma briga entre o Zoom e o Jay Garrick. E na hora que o Zoom, tipo, enfiou a mão dentro do peito do Jay Garrick pra tentar matá-lo, alguma coisa assim, eu acho que foi quando ele perdeu os poderes. O Jay foi sugado para Central City. Então, a questão do episódio foi essa. Eles desconfiavam da história do Jay, mas eles falaram da segunda terra. Então, aí a gente já teve a introdução do multiverso. Inclusive, o professor Stein e o Cisco denominaram como multiverso. Eu achei isso muito foda. Eles deram aquela introdução muito boa do personagem, porque a preocupação maior sempre é quando você vai introduzir um novo personagem. Eles têm que trazer algo que realmente se encaixa na história. E foi feito isso de uma forma sensacional. Eu curti mesmo, sério. A introdução de Jay Garrick foi sensacional. Aí teve o Demônio da Areia, que é o vilão desse episódio. E no caso, o Jay, ele já tinha enfrentado esse inimigo e sabia como vencer. Porém, o Barry, com o pé atrás, não quis muito ali aquela questão de eu não quero a sua ajuda, eu preciso ter certeza. E eles perceberam que o Jay não tem a força da aceleração dentro dele, alguma coisa assim. Possivelmente seria como se fosse o poder que o Wile West tem em uma das revistinhas em quadrinhos das novas revistas. Das novas não, porque nos 952 existe apenas o Barry Allen. Mas nas revistas antigas, o Wile, ele tinha o poder de retirar a velocidade de outras pessoas. Não sei se era o Wile ou o Bart. Eu sei que era um dos Flash Kids, eles tinham essa capacidade. Então talvez seja um dos motivos pelo qual aí o Zoom tem esse poder e retirou a velocidade do Jay Garrick. Como ele vai voltar com os poderes, a gente ainda não sabe. Porém, nesse episódio, o Jay ajudou o Flash a derrotar o Demônio da Areia. E eles perceberam ali que realmente o Jay era uma boa pessoa e começou a certa união entre os dois. Mostrou também um detalhe muito importante, que no vídeo que eu fiz falando de Arrow, o Arrow teve uma coletiva de imprensa, digamos assim, onde ele se denominou Arqueiro Verde. Apareceu isso no episódio. Então a gente já tem uma cronologia aí do primeiro episódio de Arrow para o segundo episódio de Flash. Então, digamos que eles estão bem conectados. Eu acho importante isso, porque eles estão sabendo fazer a parada. Agora, uma das coisas que me chamou a atenção no segundo episódio foi a questão dos portais que foram criados e que dessa vez os poderes do Cisco foram fundamentais para a resolução do problema. Então, a gente viu no primeiro episódio, que eu não cheguei a comentar, que ele começou a ter o vislumbre do que estava acontecendo, e nesse vislumbre do que estava acontecendo, digamos assim,
ele denominou como as vibrações, ele sente algumas vibrações. E a única pessoa que sabe disso é o professor Stein. E nessa questão do professor saber, ele quer que o Cisco tente descobrir mais sobre os poderes, mas o Cisco ainda está com receio. Eu achei isso bem interessante e bem conclusivo para a história, porque no primeiro episódio, de certa forma, o Cisco foi responsável de como derrotar o Esmaga-Átomo. E agora ele foi responsável de como achar o Demônio da Areia. E uma coisa importante, o novo par romântico de Barry apareceu e teve uma introdução, por que ela resolveu entrar na força-tarefa para caçar meta-humanos. Eu achei muito foda, eu não vou entrar tanto em detalhes exatamente por questão dos spoilers. Mas o maior de todos, eu acredito que infelizmente eu vou ter que falar, é que tivemos a visão da Terra 2. E nessa visão da Terra 2 tivemos a aparição do Dr. Wells. Sim, Dr. Wells realmente vai voltar e ele aparece nesse segundo episódio. Eu achei foda pra caralho. Sério, você assistiu o segundo episódio? O que você achou do episódio? Comenta aí. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e favorite. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e até o próximo.